Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tua presença maravilhosa em nosso meio. Tu és a razão, Senhor, a única razão que nos faz estarmos reunidos nesta noite. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dedicados inteiramente, totalmente ao Senhor. Graças te damos pelo privilégio de bendizermos, de louvarmos, de exaltarmos o teu nome por meio de canções tão preciosas, canções tão lindas, com letras que realmente exaltam e glorificam o teu nome. E neste momento, diante do Senhor, juntamente com a tua igreja, intercedemos pela vida do teu filho e servo, pastor Fabiano Alves, que tem sido um instrumento em tuas mãos, um vaso de honra, usado pelo Senhor para o louvor da glória de Jesus. Que durante esse tempo agora, em que ele vai estar compartilhando a tua palavra, ele não venha falar nada dele mesmo, pois não queremos ouvir nada dele mesmo, mas queremos ouvir a voz do Senhor através de sua vida, fluindo pelo seu coração e seus lábios. Pai, conceda-lhe a graça, a unção, a autoridade no poder do teu Espírito Santo, para falar ao coração da tua igreja nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus, é que a ti oramos e pela fé agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Nossos amigos de missões, né, da idade aí de 4 a 8 anos, tá bom? Tem as duas salinhas preparadas para vocês lá. Então o pai ou a mãe podem conduzi-los, né? Haverá nossas missionárias para cuidar deles lá. Depois retornem ao templo em nome de Jesus. A graça e a paz, meus irmãos, agora vamos juntos refletir na palavra do Senhor. Nós estamos conversando ao longo desse final de semana sobre o tema louvor, adoração. Nós temos aqui um texto bíblico, um tema muito especial. Nós conhecemos muito bem quando Jesus diz à mulher samaritana: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Para nós adorarmos em espírito e em verdade, precisamos compreender muito bem o que significa a adoração. Quais são os conceitos bíblicos, as afirmações bíblicas, ou o que Deus realmente espera de nós a respeito dessa disciplina espiritual tão importante para a igreja. Nós falamos ontem e hoje um pouco de manhã também sobre a adoração como uma experiência de encontro, como uma experiência de estarmos na presença do Senhor. E se nós pudéssemos trazer aqui hoje dois conceitos ou duas definições muito simples para vocês guardarem e não esquecerem mais, para essas duas palavras que são as palavras-chave nessa compreensão. A primeira palavra é louvor e a segunda palavra é adoração. A Bíblia repete essas palavras diversas vezes e com diferentes significados. Mas dois que mais se repetem, dois significados, na verdade um para cada palavra, e que eu gostaria que vocês guardassem, que são os mais simples, mas ao mesmo tempo os mais repetidos. Louvor significa elogiar. Então, louvar a Deus é elogiar a Deus. Então, quando nós cantamos, não é, sobre o amor, sobre a bondade, nós cantamos sobre a fidelidade do Senhor, nós estamos elogiando as virtudes de quem o Senhor é. Então, louvar significa
elogiar. Cantamos sobre o poder, cantamos sobre as obras maravilhosas de Jesus, e o povo de Deus faz isso. E ao fazer isso, enquanto nós elogiamos o nosso Deus através das nossas canções, a fé cresce dentro de nós. É por isso que nós temos que louvar de fato, porque ao cantarmos, nós estamos não apenas verbalizando essas coisas, não é? Nós não estamos apenas orando essas coisas, mas nós estamos também ouvindo essas coisas. Então, ao mesmo tempo que você verbaliza, que você organiza essas coisas, as diz para o Senhor através das canções, você também está ouvindo, e essas verdades sobre quem Deus é, alimentam a sua fé, fortalecem a sua fé, especialmente, não é? Se as canções que nós cantamos, se os louvores que nós cantamos, estão sustentados pela santa palavra de Deus, certo? Então louvar é, repita comigo, louvar é elogiar. De novo, vocês falam, eu falo louvar é, e vocês falam elogiar. Louvar é? Perfeito, não esqueçam. E adorar? Adorar é se render, certo? Hoje de manhã nós lemos um salmo, Salmo 95, onde o salmista diz: venham, adoremos prostrados e nos ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Nós vimos que a adoração é um constante convite a irmos diante de um Deus que se assenta no seu trono, e porque Ele está sentado no seu trono, toda a experiência diante da presença dEle deve ser uma experiência de rendição. Então você o elogia, não é? O convite para o louvor e a adoração é um convite para você vir até o Senhor para elogiá-lo e para render a sua vida mais uma vez. Fácil de guardar esses dois conceitos, né? Elogiar e se render. Então vamos lá de novo. Louvar é? Vamos lá, galera do fundo também. Eu estou ligado que vocês não estão falando. Estou vendo daqui. Vocês acham que vocês estão no fundo aí e eu não estou vendo, né? Louvar é? Muito bem. E adorar é? Se render. Bênção. E eu gostaria de ler um texto hoje com vocês aqui, meus irmãos, que está no Evangelho de Lucas. Então abra a sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 33, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Nesses versículos narra uma história que conhecemos bem, a história do encontro de alguns dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús com o próprio Jesus. Jesus havia sido sacrificado, ele havia morrido na cruz, já fazia algum tempo que isso tinha acontecido. Esses discípulos aqui que estão a caminho de Emaús estão tomados de tristeza por aquilo que eles haviam acabado de testemunhar, e assim se dá então esse encontro. Jesus vai até eles para encontrar com eles e para renovar a sua fé, e é isso que esse texto narra. Então vamos ler Lucas capítulo 24, versos 13 ao 33, acompanhe a sua leitura. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Internacional. Diz assim para nós a palavra do Senhor a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Senhor, obrigado pela sua palavra, e nós humildemente pedimos para que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos ouvir a sua voz e compreender a sua vontade para cada um de nós, através da revelação da Sagrada Escritura. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas verdades importantes encontradas no texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é que Jesus, ele mesmo toma a iniciativa e vai ao encontro dos seus discípulos que estavam com a sua fé abalada pelas coisas que eles haviam acabado de testemunhar. Jesus, ele se aproxima. Jesus se aproximou dos seus discípulos. É ele quem toma a iniciativa. Ele vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. Desde o jardim do Éden foi assim para nós. Deus vinha ao encontro. Deus tinha alegria e prazer de ir ao encontro de Adão e Eva para estar com eles, para ter uma experiência, para ter um diálogo, para estar perto e desfrutar do relacionamento. Deus tem prazer nisso. Então, quando nós falamos dessa experiência de adoração e encontro, nós temos que lembrar que Ele deseja isso primeiro do que nós. Ele nos ama primeiro do que nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Portanto, qualquer adoração e louvor que possamos oferecer a Deus, isso não é uma ação nossa, mas uma reação nossa, porque Ele se revela primeiro, Ele se aproxima primeiro, Ele nos encontra primeiro, Ele nos ama primeiro. E muitas vezes, quando nós estamos assim como esses discípulos, com a fé abalada, enfraquecida pelos eventos ao nosso redor e as coisas que nós estamos testemunhando no caminho,
e na jornada. Ele vem ao nosso encontro. Porém, voltando ao jardim outra vez, Deus estava sempre indo ao encontro de Adão e Eva para visitá-los, mas em uma determinada ocasião, o homem e a mulher tomaram do fruto, comeram, então a queda, o pecado entrou nessa história da nossa experiência de encontro diária, cotidiana com o Senhor. E qual foi o resultado disso? Imediato. Jesus vem. Deus vem à presença de Adão e Eva, e o que eles fazem? Eles se escondem. Eles se escondem. Meus irmãos, toda vez que vocês se reunirem aqui, nesse lugar, para adorar a Jesus, Ele virá. Amém? Você crê nisso? Ele virá. Ele estará aqui. Promessa dele. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Todas as vezes que vocês se reúnem aqui nesse lugar, Jesus está aqui. Agora, ao mesmo tempo, existe em você uma herança maldita do pecado, da corrupção, que vai fazer com que a tendência do seu coração seja se esconder dele. Ele virá. A pergunta é: você vai se esconder dele? Ou você vai se expor? Ou você vai ser vulnerável com o seu coração, com as suas dúvidas, com os seus medos, com os seus pecados, com a escuridão dentro de você? Jesus sempre virá. Ele vem ao nosso encontro, não é? Voltando ao texto que nós lemos, os discípulos estavam indo a caminho de Emaús, eles haviam sofrido tanto, e sido tão impactados, que a sua fé foi desanimada, e a ordem que Jesus havia dado para eles, é para que eles ficassem ali em Jerusalém, unidos, reunidos. Mas eles estavam indo embora. Eles estavam se escondendo da vontade de Deus, se escondendo da presença de Deus. Mas Jesus, Ele foi ao encontro desses discípulos. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus sempre virá ao seu encontro. Não se esconda dele. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, o texto diz que os olhos desses discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús foram impedidos de reconhecê-lo. E isso nos ajuda a entender que nós podemos estar, veja, eles estavam caminhando, Jesus estava ao lado deles, Jesus estava falando com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Eles não reconheceram quem é Jesus. Isso nos dá uma lição importante, nos dá um alerta importante, que é o seguinte: Jesus pode estar ao seu lado, muito perto de você, mas isso não significa que você está reconhecendo quem Ele é. Jesus pode estar falando com você, Ele pode estar do seu lado na jornada. Você pode ser um membro de uma igreja, você pode sentar nesse lugar que você está agora todo o domingo, e não necessariamente os seus olhos estão abertos para reconhecer quem é Jesus. Não é incrível que esses homens, nós olhamos para esse texto e falamos: gente, como pode?
Jesus estava do lado deles. Como que eles não puderam reconhecer? Até uma certa indignação para nós ler esse texto dessa maneira. Porém, meus irmãos, quantas vezes Jesus está muito perto de nós. Da mesma maneira, falando conosco, mas nós estamos impedidos, nossos olhos não são capazes de reconhecê-lo, de saber quem Ele é. Fique atento. Fique atento. Olhe com a fé para o seu redor. E se Jesus estiver do seu lado, se Ele estiver falando com você aqui, hoje, nesse lugar, não tenha olhos impedidos para reconhecê-lo. Você precisa reconhecer quem é Jesus para você. É interessante porque nesse texto, o reconhecer a Jesus tinha a ver com a aparência física. Eles não conseguiram associar aquele homem que estava ao lado deles com Jesus, a pessoa que eles haviam conhecido. Mas para nós, isso não faz a menor diferença, porque ninguém sabe exatamente a aparência de Jesus, não é? Então, quem Jesus é para você não está ligada a uma aparência física. Quem Jesus é para você está ligado a virtudes, está ligado a características de Jesus, não é? Quem Jesus é para você? Pensa agora, uma palavra. Quem é Jesus para você? Às vezes você pode dizer, por exemplo, Jesus é amor, Ele me ama, mas ao longo da vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua semana, você é impedido de reconhecer quem Jesus é para você, e você vive como se Jesus estivesse ali ao seu lado, querendo que você o enxergue como o amor que você precisa, mas você está vivendo como se Jesus não fosse tudo isso para você. Quem é Jesus para você? O que Ele é para você? Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, o texto diz que aqueles discípulos que estavam caminhando ao lado de Jesus, por esse caminho, em determinado momento, insistiram para que Jesus ficasse com eles. Eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. Mas antes disso, veja, Jesus estava como quem estivesse indo adiante, como quem estivesse indo embora. Jesus ia se afastando deles. Eles estavam no caminho e viram que Jesus se afastava. E então, eles insistiram. Então, eles disseram, fica conosco, e o fizeram com insistência. E isso nos ajuda a aprender algo muito importante. Jesus espera que nós desejemos a presença dEle. Jesus espera que nós insistamos para que Ele fique conosco. Que nós clamemos para que Ele fique conosco. Não é interessante o fato de Jesus ter andado um pouco adiante, como quem esperasse realmente que os discípulos dissessem, não, volta, fica conosco por mais tempo. Sua presença conosco está sendo especial, então fica mais um pouco conosco. Esse tipo de clamor, fica Jesus aqui comigo, fica Jesus nesse culto conosco, fica Jesus aqui na minha casa, fica Jesus comigo mais.
esse desejo no nosso coração precisa ser algo constante, uma fome, uma expectativa pela presença de Jesus. Meus irmãos, nós olhamos para a história dos grandes homens e mulheres de Deus, olhamos para a história dos grandes avivamentos, e você vai perceber nessas histórias um elemento comum. Havia no coração desses homens, havia no coração dessas mulheres, havia no coração dessas igrejas, desses povos, uma fome por Deus, um desejo por Jesus, pela sua presença, por mais, fica conosco, insistiram, e de uma forma talvez misteriosa, porque Deus não é controlado pela nossa oração, pelo nosso clamor, pelo nosso pedido, nós sabemos muito bem disso. Deus não está à mercê daquilo que nós clamamos, porém, de uma forma misteriosa, pela própria escolha do Senhor, a manifestação dele no nosso meio tem uma relação íntima com o quanto nós estamos de fato clamando para que isso aconteça. O quanto nós estamos de fato desejando que isso aconteça. Amém? Qual é o tamanho da sua fome por Deus? Qual é o tamanho da sua fome por Jesus? O quanto você tem insistido com Jesus para que Ele fique com você, como esses discípulos aqui o fizeram. Fica, Jesus, mais um pouco. Vem, senta à mesa conosco. E foi, veja, se eles não, eu fico pensando, Jesus foi à frente, como quem de fato estivesse indo embora. Se eles não tivessem insistido nesse momento, talvez eles perdessem a grande oportunidade e privilégio de estarem sentados à mesa naquele exato momento onde Jesus parte o pão e os olhos deles se abrem e eles reconhecem a Jesus. Seja alguém que clama. Seja alguém que constantemente está buscando estar com Jesus. É tudo sobre isso, meus irmãos. Sobre o seu relacionamento pessoal com Jesus. Tudo sobre a capacidade ou incapacidade que você tem de conhecê-lo, de reconhecer quem Ele é, de ter os olhos abertos para compreender Jesus. É sobre Ele. E o texto diz, então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Quando Jesus está no nosso meio, meus irmãos, Ele se revela para nós. Amém? Quando Jesus estiver perto de você, Ele vai se revelar a você, porque se você pedir, vos será dado, se você bater, a porta vai se abrir para você, não é? Muitas pessoas usam esse texto de uma forma completamente equivocada, falando como se tudo que nós pedíssemos, ou todas as nossas orações, se nós insistirmos de fato, Deus nos dará aquilo que nós estamos pedindo. Jesus não está falando disso. Quando Ele menciona esse versículo, quando Jesus menciona esse texto, Ele está falando do Espírito Santo, do quanto nos seria dado do Pai, do Espírito Santo, que é o poder de Deus, para nos ajudar a conhecer a Deus e conhecer o Pai, o Espírito Santo de Deus. E aí, Jesus disse, olha, qual é o pai que se um filho pedir um pão, ele dará uma pedra?
Vocês são pais humanos e sabem dar boas coisas aos seus filhos? Imaginem então, o Pai que está no céu não dará para vocês o que está escrito no texto? O Espírito Santo, se vocês o pedirem. É disso que Jesus está falando. Bata e será aberto. Peça e se dará para vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo que produz vida. O Espírito Santo que produz verdadeiro relacionamento com Deus e não experiência religiosa. A vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã, não é apenas uma experiência religiosa. A vontade de Deus para você é um relacionamento pessoal com Ele, insubstituível, intransferível. Sua esposa não pode se relacionar com Deus por você, seu marido não pode se relacionar com Deus por você, seus pais não podem se relacionar com Deus por você. O relacionamento com Deus que você precisa ter é pessoal, é íntimo, é intransferível. E a pureza, a força, a profundidade desse relacionamento depende do quanto o Espírito Santo está produzindo revelação sobre quem Ele é, produzindo fome, produzindo desejo no seu coração. Quando nós estamos na presença de Jesus, os nossos olhos se abrem para reconhecê-lo. E Ele se revela. Ele se revela. Veja aqui, Jesus pega o pão, faz exatamente como havia feito na ceia, toma do pão, dá graças em primeiro lugar, parte o pão e o distribui. Jesus se revela com carinho, Jesus se revela com amor, e a grande alegria de Jesus é abrir os seus olhos para que você saiba quem Ele é. Amém? E por fim, terminando aqui, não é? Aliás, vocês sabem, quando o pastor diz assim, para terminar, vocês sabem o que isso quer dizer? Pode falar. Alguém sabe? Não quer dizer nada, porque ele nunca termina de fato, não é? O pastor fala assim, e terminando, ele vai falar mais 20 minutos mesmo. Quando ele fala terminando, os novos na igreja ficam, amém, amém, vai terminar. Os mais antigos da igreja falam, já ouvi essa história, vai longe ainda. Então assim, terminando, aí você decide aí no que você vai acreditar, se eu vou terminar mesmo ou não. Terminando, o texto diz que, veja, eles estavam indo no caminho oposto da vontade de Deus para eles. Jesus se aproximou deles. Jesus ouviu o clamor e a insistência deles que disseram, fica conosco mais um pouco, e ficou. Jesus se revelou para eles ao partir o pão e dividir com eles. E então os olhos deles foram abertos para reconhecer a Jesus. E depois que tudo isso acontece, eles continuam indo para Emaús? Não. Para onde que eles vão? De volta para Jerusalém. Eles voltam para o propósito de Deus para a vida deles. Eles se reconectam com a vontade de Deus para a vida deles. Eles vão, mesmo que, veja, voltar para Jerusalém naquele momento era uma ideia assustadora, amedrontadora. O que eles haviam acabado de testemunhar em Jerusalém era a crucificação do seu líder, do maior entre eles, de Jesus. Então voltar para Jerusalém não tinha nada de confortável, de belo, de bonito. Não, era voltar para um lugar onde eles aspiravam ameaças. Não é verdade?
Mas a presença de Jesus, a revelação de Jesus, quando os olhos deles são abertos para entenderem quem é Jesus, eles não têm mais medo. Eles entendem a vontade e o propósito de Jesus para a vida deles. E aqueles que estavam indo para Emaús desanimados, enfraquecidos, aqueles que olhavam para Jesus, e o texto diz, apenas como um profeta, apenas como um homem usado por Deus em obras e milagres. Muitos outros foram antes de Jesus, mas Jesus era muito mais do que isso. O fato de Jesus ter aberto os olhos para que eles o reconhecessem, soubessem quem Ele é, não tem a ver apenas com a aparência. Você vai se lembrar da conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus diz para os seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque as outras pessoas diziam que ele era um profeta, um homem usado por Deus, exatamente como esses discípulos aqui disseram. Mas Jesus diz: e vocês, quem vocês dizem? O que Pedro levantou e falou? Tu és o Cristo, o enviado, Filho de Deus. E Jesus diz para ele: você nunca saberia disso, Pedro, se não fosse revelado a você pelo Espírito Santo. Então a revelação que eles têm sobre quem Jesus é, não é apenas sobre a sua aparência física, mas sobre a sua natureza. Por isso que eles não têm mais medo de voltar para Jerusalém. Eles olham para Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Redentor e Salvador da humanidade. Uma experiência de encontro com Jesus nos coloca de novo no destino que Ele tem para nós. Amém? Eu queria terminar cantando uma canção. Nós a cantamos ontem. Essa canção se chama Tua Voz. E nós vamos terminar usando essa canção como uma oração para fazermos agora juntos ao Senhor. Uma resposta do nosso coração para oferecermos a Deus. A letra dessa canção diz assim, pode passar a primeira estrofe, por favor. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a cantar durante o louvor e a adoração da igreja, não só com os nossos lábios. O nosso coração precisa estar ligado ao nosso entendimento enquanto nós cantamos. Então pense em cada palavra dessa que você vai cantar. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir e para me render mais uma vez. Pode passar. Eu não temerei, eu não vou fugir, eu vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. E o refrão diz assim, pode passar. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar. Me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Amém? Então fique de pé no seu lugar e vamos cantar isso. Vamos orar isso enquanto cantamos.